Ela é jornalista especialista em economia do agronegócio. Vamos falar com a jornalista Kellen Severo, que passou por aqui para realizar uma palestra aqui no recinto Vicente Paulo Correia. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Foi uma manhã bem especial aqui em Barretos, fui super bem recebida desde o início e encontrei muita gente aí sedenta por informação, né? Num ano tão cheio de desafios como esse, um ano de eleições, um ano de perspectivas para a economia, especialmente depois desse novo governo, quem vai ser o novo presidente da República, tudo isso impacta nas expectativas do pessoal que está dentro da cadeia do agro e a gente tratou disso um pouquinho hoje. Kellen, dá para a gente saber em quais setores do agronegócio houve um maior investimento? Todos os setores do agronegócio têm feito investimentos ao longo dos últimos anos, inclusive isso é primordial para se manter na atividade, né? Uma atividade tão dinâmica. Não há como a gente dizer que o setor da soja investe mais que o setor do leite ou mais do que o setor do milho. Todos estão se reinventando o tempo todo porque é muito dinâmico, seja do ponto de vista de política, de economia, de mercados internacionais, ou seja, sem investimento é impossível permanecer num setor tão competitivo quanto esse, né? Existe um caminho, então, para aumentar as exportações? Bom, um dos caminhos vem justamente desses acordos bilaterais. Hoje pela manhã o presidente Michel Temer esteve em reunião com o presidente Xi Jinping, presidente da China, e nesta reunião ele tentou conseguir tirar as tarifas, né, para frango do Brasil, para açúcar do Brasil, e inclusive tentar com que a China compre mais os nossos produtos processados, a exemplo da soja, o farelo de soja, o óleo de soja, ou seja, um dos caminhos para o incremento na exportação passa por acordos bilaterais. Isso é muito importante da gente ter clareza também sobre as políticas de governo dos nossos pré-candidatos à presidência da República, porque para o agronegócio também ser mais pujante, é importante que além da gente agregar valor aos nossos produtos, a gente consiga vendê-los para outros países a exemplo da China, e nesse encontro que os BRICS estão participando hoje. O que se pode esperar nos próximos anos em relação ao agronegócio? Sem dúvida nenhuma, é crescimento. É um setor que está em franco crescimento, tem expectativas de crescer mais, especialmente porque a gente produz alimentos. E alimentos são primordiais, a gente tem expectativa de aumento da população mundial, ou seja, a gente só tem um caminho, que é crescer. Agora, como que vai ser esse crescimento? Se ele vai ser um crescimento sustentado, de que forma ele vai se dar, tudo isso vai sendo construído. E a gente tem certeza de que é um setor que é o pilar do Brasil, vai ganhar ainda mais relevância no futuro e, claro, que a gente precisa olhar daí para dentro da porteira, né, que é a garantia de renda para lidar com todos esses fatores externos que acometem o setor todos os dias. Dentro da sua palestra que aconteceu hoje, qual que foi o seu maior enfoque? A gente falou muito de eleições 2018, porque o perfil do novo presidente da República impacta diretamente nas expectativas do mercado financeiro, isso impacta na formação da taxa de câmbio, que impacta no custo dos insumos, na venda dos produtos, ou seja, quem vai ser o novo presidente a gente não sabe, mas quais os perfis que eles têm e como o mercado financeiro avalia isso, esse foi um dos principais motes, porque traz impactos diretos à cadeia do agro. Vou fazer assim um resumo em relação Brasil e agronegócio. Como estamos? Estamos indo muito bem, a gente salvou a economia do Brasil no último ano. Para você ter uma ideia, o crescimento do setor agronegócio superou 10% em 2017 e isso foi o que alavancou o crescimento do PIB do Brasil em 2017. Para 2018 a gente tem uma expectativa de um crescimento da economia ainda muito tímido do PIB do Brasil, mas o agronegócio sem dúvida vai ter uma forte contribuição porque estamos de novo na produção de safras recordes, ou seja, a gente sabe produzir, a gente sabe fazer muito bem o trabalho dentro da porteira, agora a gente precisa achar mecanismos para lidar com as externalidades, ou seja, com todas as políticas de governo, com tabelamento de frete e outras decisões que impactam diretamente na formação de custos do setor. Kellen, muito obrigada. É a Vale TV na Expo Agro 2018.